caros alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. O tema da videoaula de hoje é a refração da luz. Mas afinal de contas, o que é a refração da luz? A refração da luz é o fenômeno que consiste no fato de a luz ser transmitida de um meio para outro opticamente diferente. A gente tinha estudado até agora a reflexão da luz. Na reflexão da luz, quando a luz incidia na superfície de separação entre dois meios, ela voltava a se propagar no meio antigo. Então, ou seja, a luz incidia e voltava. Ela era refletida. Agora não. Agora a luz vai atravessar esse outro meio. Então, quando ela encontrar uma superfície de separação entre dois meios opticamente diferentes, ela vai atravessar esse meio. Ela não vai mais ser refletida, ela não vai voltar, ou seja, ela não vai ser refletida. Então, quando ela atravessa esse outro meio, ela passa a se propagar nesse outro meio, a gente diz que a luz refratou. Enquanto quando ela voltava, ela foi refletida. Agora ela vai ser refratada. Quais são as aplicações? Como que a refração da luz está no nosso cotidiano? O primeiro deles aí é a profundidade aparente menor de uma piscina. Então, quando a gente olha para uma piscina olhando ela de cima, a gente acha que ela é rasa. Porém, quando a gente entra na piscina, a gente vê que ela não é tão rasa assim. A outra aí é a miragem nas rodovias em dias quentes. A gente está andando de carro, a gente olha o asfalto, né, num dia bem quente, a gente vê, parece, né, que o asfalto está se mexendo. Por quê? Aqui dali é o ar quente, ele muda o ar que está ali em cima, ou seja, faz com que cada camada de ar seja meio oticamente diferente. Então a luz tem um comportamento diferente, às vezes até reflete o céu, certo? E por último aí também o arco-íris, né? Também é um fenômeno explicado pela refração da luz. Dentre essas aplicações aí, elas são úteis na fabricação de instrumentos ópticos, como por exemplo o óculos, as lunetas, binóculos, telescópios, microscópios, etc. Ou seja, a refração da luz tem inúmeras aplicações. Bom, então só relembrar o conceito de velocidade da luz, como a gente já sabe, a luz se propaga no vácuo com uma velocidade constante igual a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, em um segundo, a luz viaja uma distância igual a 300 mil quilômetros. A velocidade da luz, a grandeza, ela vai ser utilizada para a gente calcular e encontrar aí o índice de refração de um meio, que é uma grandeza de destaque no estudo da luz. E ela está relacionada com a velocidade de propagação da luz no meio, né, que é o índice de refração. Então, considere uma dada radiação monocromática que se propaga no vácuo com velocidade c, que é a velocidade da luz no vácuo, e num determinado meio com velocidade v. Então, essa velocidade com que a luz se propaga no meio que não é o vácuo vai ser representada pela letra v. E lá no vácuo vai ser representada pela letra c, os 300 mil quilômetros por segundo. Por definição, o índice de refração absoluto desse meio para a radiação monocromática considerada é a grandeza adimensional n definida por n, que é o índice de refração, ele é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz meio, esse outro meio que não seja o vácuo, certo? Então guarda aí. Índice de refração, n, ele é igual à velocidade da luz do vácuo, a gente sabe que são 300 mil km por segundo, ou 3 vezes 10 oitava metros por segundo, dividido pela velocidade da luz no meio. Algumas observações aí. Quanto maior é a densidade de uma mesma substância, maior é o seu índice de refração. Então, o que acontece? Se um meio ele tem uma densidade maior, fica mais difícil para a luz atravessar. Então, a velocidade da luz nesse meio vai ser menor. Então, aí, quanto maior a densidade de uma mesma substância, maior é o seu índice de refração. Como a velocidade da luz nesse meio vai ser menor, então você aumenta o índice de refração. Então, a pressão e a temperatura influem no índice de refração dos materiais, porque influem em suas densidades. E embora o índice de refração do ar seja ligeiramente maior que 1 e dependa da frequência da luz,
a gente vai admitir ele sempre igual a 1 nas questões, a menos que o fenômeno estudado exija uma consideração mais real. Isso equivale a adotar para a velocidade da luz no ar o mesmo valor c da velocidade da luz no vácuo. Por quê? A velocidade da luz no ar é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo. Então, na maioria dos exercícios, quando a luz estiver se propagando no ar, a gente vai considerar o índice de refração igual a 1, porque a velocidade no ar é igual, praticamente igual, à velocidade da luz no vácuo. Agora a gente vai ver agora o conceito de refringência. É um conceito muito importante no estudo aí da refração da luz. Então dizemos que um meio é mais refringente que o outro quando seu índice de refração é maior que o do outro. Então, quando a luz passa a se propagar em um meio cujo índice de refração é maior que o do meio que ela estava se propagando anteriormente, a gente diz que a luz passou a se propagar em um meio mais refringente que o anterior. Assim, por exemplo, a água, cujo índice de refração é 1,3, é mais refringente que o ar, que a gente já viu que vale 1, e menos refringente que o diamante, onde o índice de refração do diamante é de 2,4. Em outras palavras, podemos dizer que um meio é mais refringente que o outro quando a luz se propaga através dele com velocidade menor que o outro. Então, quando o índice de refração aumenta, a velocidade de propagação da luz naquele meio é menor. Então, quanto menor for a velocidade de propagação da luz no meio, maior vai ser o seu índice de refração. Então, voltando ao conceito de refração, a gente já tem alguma noção. Então, como eu já disse lá no começo, refração da luz é o fenômeno que consiste no fato de a luz ser transmitida de um meio para outro opticamente diferente. Uma aplicação prática que a gente já viu aí é quando a gente coloca uma colher em um copo cheio d'água. Parece que a colher está quebrada. Por quê? Como a velocidade da luz é diferente em cada meio, no ar, no vidro e na água, então você vai ter 3 imagens diferentes. Uma, quando o cabo da colher ali no ar, a outra, o cabo ali no vidro, entre o ar e a água, e por último, a imagem da colher dentro da água. Então parece que ela está quebrada, mas ela não está. Outro exemplo aí são esses 2 lápis também dentro do copo com água. Parece que está quebrado, mas não está. É apenas o fenômeno de refração da luz. Agora vamos ver aí os elementos geométricos para o estudo da refração da luz. Então observe aí na figura um raio de luz monocromática que passa do meio 1 para o meio 2, onde a gente tem aí a superfície de separação S, que é a fronteira entre os dois meios. Acima a gente tem o meio 1 e abaixo da superfície o meio 2. Então no meio 1 a luz apresenta uma velocidade de propagação V1, enquanto que no meio 2 a velocidade de propagação da luz é V2. E os índices de refração absolutos dos meios 1 e 2 são N1 e o N2 respectivamente. Então olha lá, em cima lá, a gente tem o meio 1 com índice de refração N1, velocidade de propagação V1. E abaixo da superfície S nós temos o meio 2, onde a luz se propaga com velocidade V2 e índice de refração N2. Os elementos geométricos que nós temos aí, o primeiro deles é o raio R1, que é o raio incidente, o ponto I, que é o ponto de incidência, ou seja, onde esse raio toca na superfície de separação entre os meios 1 e 2. A reta pontilhada N é a reta normal à superfície S, que passa pelo ponto de incidência. O raio R2 é o raio refratado. Por quê? O raio de luz atravessou a superfície S. Ele estava se propagando no meio 1 e passou a se propagar no meio 2. Então ele foi refratado e não refletido. Se ele voltasse a se propagar no meio 1, ele seria refletido. Mas como ele atravessou e passou a se propagar em um outro meio, no meio 2, então a gente diz que ele foi refratado. E aí, o ângulo entre o raio incidente e a normal, θ1, é o ângulo de incidência, enquanto que o ângulo θ2 entre a normal e o raio refratado, R2, é o ângulo de refração, certo? Agora, com base nessa figurinha aí, a gente já viu os elementos geométricos, vamos ver agora as leis da refração.
A primeira lei da refração também é parecida com a lei da reflexão. O raio incidente, o raio refratado e a reta normal traçada pelo ponto de incidência estão contidos no mesmo plano, como a gente viu aí na figura anterior. Já a segunda lei da refração, que também é conhecida como lei de Snell, ela diz que a razão entre o seno do ângulo de incidência e o seno do ângulo de refração é constante para cada dióptrico e para cada luz monocromática. Ou seja, matematicamente, N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Ou seja, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado. Certo? Então, utilizando aí a segunda lei da refração e os conceitos que nós aprendemos, vamos resolver aí alguns exemplos. Primeiro deles, um raio de luz monocromática propaga-se no ar, meio 1, e atinge a superfície plana da água, meio 2, sob o ângulo de incidência θ1, igual a 45 graus. Admitindo que o índice de refração da água vale raiz de 2 para aquela luz, determine. Aí isso é o digitado errado, tá, gente? É raiz de 2. Determine. Letra A. O ângulo de refração. Então, muito bem. A gente viu aí que, pela lei de Snell, que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Quais foram os dados do problema? O índice de refração do meio 1, que é o ar, vale 1. O índice de refração da água, que vale raiz de 2. Certo? O ângulo de incidência vale 45 graus e ele quer saber quanto que vale o ângulo de refração. Então, é só substituir esses valores aí. Olha aí, a lei de Snell. N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Vamos substituir. N1, 1, θ1, 45 graus, N2, raiz de 2, e o θ2 a gente não sabe. Então, como a gente já sabe, o seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Então, ficou 1 vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a raiz de 2 vezes o seno de θ2. Raiz de 2 na esquerda, raiz de 2 na direita, a gente corta. Então, o que ficou? Que o seno de θ2 é igual a 1 meio. Então, como é que eu faço para achar esse ângulo? É só olhar naquela tabelinha. Qual é o ângulo cujo seno vale meio? 1 sobre 2. A gente sabe que esse ângulo é 30 graus. Desculpa, eu coloquei errado aí 45, mas não é 45 não, é 30 graus. Então, meu ângulo θ2 é 30 graus, e não 45 como está aí. Certo? Então, o ângulo de refração vale 30 graus. Letra B. O desvio experimentado pelo raio ao se refratar. Então, como é que eu faço para calcular esse desvio? Então, o desvio experimentado pelo raio ao se refratar é o desvio delta é igual a θ1 menos θ2, o ângulo de incidência menos o ângulo de refração. A gente viu que o θ1 é 45 graus e que o θ2 30 graus. Então, só subtrair um do outro. Então, delta vai ser θ1 menos θ2, ou seja, 45 menos 30, 15 graus. Então, esse é o desvio experimentado pelo raio quando ele se refrata. Ao invés de ele continuar a 45 graus, ele passa a se propagar a 30 graus. Ele sofreu um desvio de 15 graus. Certo? Exemplo 2. Não, desculpa, perdão, letra C. Uma figura em que estejam representados o raio incidente, o raio refletido e o raio refratado. Olha aí, a gente tem essa figurinha aí. O ângulo incidiu formando 45 graus, com a normal. Se ele fosse refletido, ele também sofreria um ângulo de 45 graus. Porque a gente viu lá que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, 45 graus. Aí o ângulo que foi, o raio que foi refratado, ele foi refratado com 30 graus. Ele não se propagou a 45 como na reflexão. Então ele foi refratado a 30 graus. E aí no pontilhado está o desvio que ele sofreu. Ele não continuou a 45, e sim a 30 graus. Então a gente sabe que aquele desvio ali vale 15 graus. Certo? Exemplo 2. Um raio de luz passa do vácuo para o meio material transparente, como ilustra a figura ao lado. Sabendo que o seno
ângulo de incidência é 0,8, o seno do ângulo refratado 0,6 e que a velocidade da luz no vácuo é 300 mil km por segundo, determine, na letra A, a velocidade da luz no meio material, ou seja, V2, o meio 2. Como é que a gente faz isso? A gente sabe pela lei de Snell que N1 seno de θ1 é igual a N2 seno de θ2. Mas, quem que é o índice de refração 1? Ele é a velocidade da luz do vácuo C dividido pela velocidade de propagação da luz no meio 1, que é o V1. E o índice de refração N2 vale a velocidade da luz do vácuo dividido pela velocidade da luz no meio 2, C sobre V2. C na esquerda e C na direita corta. Então, o que sobrou? 1 sobre V1 seno de θ1 é igual a 1 sobre V2 seno de θ2. Se eu multiplicar e cruzado, o que eu vou ter? V1 sobre V2 é igual a seno de θ1 sobre seno de θ2. Eu tenho V1, que é 300 mil km por segundo. O seno de θ1, 0,80. E o seno de θ2, 0,60. Substituindo, o que eu vou ter? 300 mil km por segundo sobre V2 é igual ao seno de θ1, 0,80. Sobre seno de θ2, 0,60. Para eu matar a vírgula aí, é só andar com ela uma casa decimal para a direita. Então vai ficar 8 sobre 6. Multiplicando cruzado, 8 V2 é igual a 6 vezes 300 mil. 8 V2 igual a 1.800.000. Então, o V2 vai ser 1.800.000 dividido por 8. Então, o meu V2 vai ser 225 mil km por segundo. Olha como é que a velocidade da luz diminui quando ela sai do vácuo e passa a se propagar no meio material. Isso acontece porque a luz encontra uma certa dificuldade para se propagar. Então, o que ela faz? Ela se propaga com uma velocidade menor. E aí, na letra B, o índice de refração absoluto do meio material, o N2. Então, para a gente calcular o N2, a gente sabe que o N2 vai ser C, é a velocidade da luz no vácuo, sobre V2, que é a velocidade de propagação no meio material. Então, só dividir 300 mil km por segundo por 225 mil km por segundo, que dá 1,33. Então, o índice de refração absoluto do material vai valer 1,33. Bom, terminamos aqui mais uma videoaula. Agora faço a leitura do livro didático, desse conteúdo no livro, e aí façam as atividades do PET. Até a próxima aula, galera!